Certo. Oi, oi, bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem, pessoal? Sejam todos muito bem-vindos. Como é que vocês estão? Tudo certo? Oi, Caio. Oi, galera. Sejam todos bem-vindos. Deixa eu pegar minha canetinha aqui pra gente poder começar. Sejam todos muito bem-vindos. Quem tá chegando, vamos sair desse zero das curtidinhas. Vamos todo mundo nos taps pra gente poder começar? Acho super válido a gente fazer isso. Fechou? Então, ó, pessoal, todo mundo curtindo a live, todo mundo curtindo, todo mundo republicando. Oi, Luiz, bom dia, tudo bem? Como é que você está? Sejam todos muito bem-vindos, tá? Quero pedir pra então a gente começar curtindo, pra gente chegar em 2K e poder levar essa live aí pra mais e mais pessoas, né? Super válido que a gente faça isso. Quem ainda não republicou, por gentileza, vamos republicar, tá bom? Então, para republicar, obrigada, Luiz, pela recepção aí de sempre. Para republicar, gente, basta você, ficar apertando na tela durante um tempinho e clicar na opçãozinha amarela que aparece ali pra gente republicar. Assim a gente leva essa live para mais pessoas, já pode começar o nosso tema, né? Oi, Pati, obrigada por me seguir, seja muito bem-vinda. Então, gente, basicamente isso, ó, apertando no perfil aqui, clicando na opçãozinha amarela aqui, combinadinho? Veja quem consegue fazer isso pra mim aí, pra gente poder levar essa live pra mais pessoas. Então, todo mundo aperta na tela e clica na opçãozinha amarelo. Vê quem consegue fazer isso pra mim? Caio conseguiu. Bom dia, Tatiane. Bom dia, Genaína, Wilame, Joelma, Esmeralda, Jocélia, Rosa, Léo. Tem uma galera aqui. Marlândia. Sejam todos bem-vindos. Gente, então vamos nessa. A gente só vai começar essa live quando a gente chegar em 2K. Então, ó, apertando na tela, clicando na opçãozinha amarela republicar. Fechou? Ó, isso aqui que o Luiz trouxe. Vou mostrar mais uma vez, quem ainda não fez. Basta ficar apertando na tela e clicar na opçãozinha em amarelo. Então, vamos nessa, tá? Vamos esperar a galera entrar, vamos esperar o pessoal chegar. Enquanto isso, vamos todo mundo nos taps. Gente, vamos fazer aquele esquema do top 3 curtidas? Acho válido, né? Sexta-feira, vamos fazer? O que vocês acham? Quem topa aí que a gente faça o top 3 pessoas que mais curtirem a live vão ser presenteados com o meu e-book sobre ansiedade. Vocês apoiam? O que vocês acham? Acham legal? E aí, sim ou não? Sim ou não? Vocês acham que a gente faz isso? As 3 pessoas que mais curtirem a live vão ser presenteadas aí com o nosso e-book sobre ansiedade, fechou? Vamos fazer isso? Então vamos fazer, ó. Temos aí o Luiz em primeiro lugar, a Genaína em segundo e o Will em terceiro. É isso? Ah, não. Genaína em primeiro. Bom dia, Roberta. Vamos nessa então, pessoal. 2K, temos aí 2K. Vamos fazer esse esquema então. Hoje vocês vão ter que, ó, ajudar muito nos likes. As 3 primeiras pessoas que ficarem no top 3 de principais pessoas que curtiram a live vão ganhar aí o nosso guia prático sobre ansiedade, tá bom? Bom dia, Antônia, seja bem-vinda. Ó, eu vou mostrar pra vocês o ranking aqui pra vocês darem uma olhada. E lá no final da live a gente vai ver quem foram as 3 pessoas, ó. Temos em primeiro o Caio tá em primeiro, certinho? A Genaína tá em segundo e o Luiz tá em terceiro. Então vamos todo mundo nos taps, porque as 3 primeiras pessoas já vão ser presenteadas aí com o nosso guia prático. Combinadinho? Vamos lá. Pessoal, seguinte, pra quem não me conhece, meu nome é Rafaela, sou a Rafa, podem me chamar de Rafa. Eu sou psicóloga, neuropsicóloga, também estou me especializando em transtornos de ansiedade e pânico, certo? E faço atendimentos aí segunda a quinta. Sexta-feira eu tiro pra fazer as avaliações neuropsis. Hoje, por exemplo, é um dia que eu faço avaliações neuropsicólogas. Peraí. Ai, gente, essa rua é muito movimentada. Enfim, e então é o seguinte, e aí eu convido vocês a abraçarem o perfil, convido vocês a participarem aqui a live e tudo mais. Sejam todos muito bem-vindos, combinado? Agora a gente pode começar então. Nunca nem vi, eu respondo a galera do chat, mas eu respondo as perguntas. Comentários aleatórios eu não respondo, já levou ban também. Bom dia, Jéssica. Todo mundo republicando essa live então. Gente,
E aí, vamos lá? Vamos começar então o nosso tema? É o seguinte, beleza, a gente vai falar um pouquinho aqui em relação a términos e luto simbólico. Eu vou trazer até um pouquinho da neurociência para que vocês entendam de fato o que acontece com o nosso cérebro quando a gente termina uma relação. E eu não tô dizendo nem só relação longa, mas relação mais curta também, se for o caso, beleza? O que acontece? É o seguinte, então, Caio, nada a ver, né? Quando a gente fala em término, pessoal, geralmente a gente pensa só em fim de relacionamento. Só que uma coisa que eu quero deixar claro também aqui, a nossa vida, ela é literalmente cheia de finais, né? Se vocês pararem pra pensar, a nossa vida é literalmente cheia de finais. E cada um responde aí, né, a esses finais de uma maneira diferente. Dói pra cada um de maneira diferente, certo? Então, por exemplo, um término. Vamos falar de término, que hoje, inclusive, a gente vai falar sobre término de relacionamento, vai ser o foco principal. Um término sempre é uma quebra, né? Não é? É sempre uma quebra de continuidade, quando a gente fala de um término. É algo que parecia, enfim, completamente estável, e isso deixa de existir. Então pode ser o fim de uma amizade, pode ser a perda de um emprego, pode ser eu sair da cidade, pode ser terminar mesmo um namoro, um casamento, aquilo que não pode ser realizado. Então cada término carrega, gente, essa questão do luto simbólico, que é o que eu vou falar na live de hoje. Cada término carrega esse luto simbólico, certo? E esse luto simbólico, gente, é muito, muito real. É muito real, é tão real quanto perder alguém fisicamente, sabe? Porque aquilo que vai embora também fazia parte de quem a gente era. E por isso é tão complexo, certinho? Deixa eu ver o que vocês estão dizendo antes da gente dar uma continuidade. Marlândia, você sempre tá por aqui, eu sempre tô falando pra você começar uma terapia, eu sempre pergunto se você faz acompanhamento psicológico, então, ó, já fica a dica, faça acompanhamento psicológico. Essa sua questão já vem de um bom tempo, porque eu lembro de você, então busque tratamento, busque ajuda, não é em live, tá, que você vai conseguir tratar a sua ansiedade, fechou? Live não substitui terapia. Você foi no CAPS, você foi no SUS, você foi em vários outros locais, você foi em universidades aí de psicologia também? Bom dia, Jéssica, seja bem-vinda, eu estou bem, e você? Pessoal, quem ainda não republicou, vamos republicar essa live então, apertando na tela aqui, clicando, na opçãozinha amarela. Obrigada, Jim, pelo heart, muito obrigada. E, gente, o que acontece? Esses lutos simbólicos, que é o que a gente está falando, tem uma característica muito, muito marcante quando a gente fala deles, porque eles nem sempre são reconhecidos pelas outras pessoas. Porque vocês entendem que, por exemplo, se alguém da nossa família acabou falecendo, normalmente a sociedade, ela valida a nossa dor, ela manda flor, ela oferece um consolo pra você, né, um colo ali, enfim. Só que quando alguém chora porque perdeu, por exemplo, um casamento, perdeu um relacionamento ou alguma coisa assim, é extremamente comum que isso não seja validado, né? Que as pessoas de fato fazem o quê? Falam frases de segue em frente, pô, isso não é nada, segue em frente. Então existe essa falta de validação, né? E aí isso, já sabem, né? Aumenta a culpa, aumenta o sofrimento. Além de você já ter a dor de perder a pessoa que você amava e tudo mais, vem também a culpa por estar se sentindo assim, sofrendo por algo que outras pessoas não reconhecem como legítimo. Entendeu? Bom dia, Juliana, seja bem-vinda. Deixa eu ver o que vocês estão dizendo aqui. Peraí, ó. Tô com conjuntivite, vivia com a pálpebra tremendo. Tem algo relacionado à ansiedade? Miraneia, ó, pode ser que sim e pode ser que não, tá? Na real, você precisaria começar um acompanhamento psicológico para ver se tá existindo algumas questões aí na sua vida que podem estar fazendo o seu cortisol ficar lá em cima, sua imunidade cair e, consequentemente, você ter essa questão de conjuntivite, pálpebra tremendo, né, que vem do estresse, enfim. Então, não tem como eu dizer pra você que tem algo com certeza relacionado, porque eu não sei da sua história. Eu não te conheço, eu não sei, tá? Mas se for o caso, o que você vai fazer? Você vai buscar, então, um profissional da psicologia para poder aí entender o seu caso, certinho?
Ter amizade com o ex funciona? Depende, Vivi. Gente, na psicologia tudo é o famoso depende, né? Depende, mas o que a gente vê na prática? Que na maioria das vezes não é uma boa. Jim, pode fazer sua pergunta, seja bem-vindo. Meu noivo está tendo umas alterações de humor. Ele se invalida em algum desentendimento, quer sempre se afastar. Entendi, Juliana. Entendi. Joana Dark, obrigada por me seguir, viu? Seja muito bem-vinda. Galera, quem aqui que tá assistindo a live já sofreu por alguma coisa que parecia pequena pros outros, mas pra você foi algo grande? Já aconteceu com vocês? De vocês sofrerem por alguma coisa que pras outras pessoas parecia pequena, mas pra você foi uma grande coisa, foi uma grande perda. Já aconteceu, sim ou não? Quem já aconteceu, coloca um sim, sim, sim. Quem nunca aconteceu isso, coloca não. Vamos ver quantas pessoas mandam sim e quantas pessoas mandam não. E aí? Quem aqui já sofreu algo que parecia pequeno para os outros, mas para você era algo muito grande? Sim? Ó, Marília, Juliana, Ana... Me afastei dele e tô meio desanimada, mas foi uma escolha dele esse término, não é, Vivi? Então você tá passando por justamente o tema da live, né? Você tá passando justamente por um luto simbólico que a gente chama. Tá passando por isso. Olha, gente, uma coisa muito importante também quando a gente tá falando dessa questão de términos é que isso faz parte do ciclo da vida. A gente sabe disso. Inevitavelmente a gente se despede de muitas coisas, de muitas pessoas. Quando a gente muda de fase também, a gente acaba perdendo algumas versões antigas de nós. A gente perde, a gente já não é mais criança, então a gente perde a nossa infância, a nossa adolescência e tudo mais. Isso é muito comum. E essas mudanças, elas podem, beleza, ser extremamente positivo. Só que elas sempre vão deixar aquele rastrozinho de despedida, né? Então, o luto simbólico é isso, é o processo de você dizer adeus àquilo que não vai voltar mais, sabe? Mesmo que algo novo esteja começando, é uma sensação estranha, né? A gente ter que se despedir de algo que não vai voltar, né? Então, e o que é mais interessante de quando a gente fala do luto simbólico? Pode aparecer até em momentos de conquista. Por exemplo, sabe quando você se forma na faculdade? Você se forma na faculdade, isso é uma vitória, não é? É uma vitória, mas também é o fim da vida acadêmica. Encerrei o ciclo, fiz a minha graduação e já era. Casar é um sonho para muitas pessoas, mas também significa abrir mão da sua vida de solteiro. Você também tem que abrir mão, não é? Mudar de carreira, pô. Vou mudar de carreira. Isso também traz aí, gera saudade um pouco daquela segurança que você tinha. Enfim, então vocês entenderam que até quando a gente ganha alguma coisa, existe uma perda escondida? É típico, é o que a vida é, né? Bom dia, Paty, seja bem-vinda. Pessoal, todo mundo aí seguindo a Patrícia, tá? Quero pedir pra todo mundo seguir ela, uma psicóloga excelente, excepcional, minha amiga, minha colaboradora, faz um quadro comigo aqui no TikTok. Então, todo mundo seguindo a Psi Patrícia. Quero pedir também pra seguirem a Psi Marcela. Gente, alguém fixa a Má aí pra gente? Psicóloga Marcela aí também está aqui. Manda um oizinho aí, Má, pra gente poder fixar. Também quero que vocês sigam a Psi Marcela. Inclusive, ela é especialista em relacionamentos. Então, ó, se vocês gostam desse conteúdo de relacionamento, também já segue a psicóloga Marcela, beleza? Todo mundo aí seguindo ela, por gentileza. E me sigam, claro, também para vocês não perderem as próximas lives, fechou? Quem ainda não republicou essa live, vamos todos republicar. Apertando na tela aqui, clicando na opçãozinha amarelo republicar. Todo mundo aí, por gentileza, pra mim, tá? Quem aqui já conquistou uma coisa importante pra vocês, mas ao mesmo tempo sentiu saudade do que você deixou pra trás? Dessa linha de raciocínio que eu trouxe. Já aconteceu com vocês? De vocês conquistarem algo, né? Comemorar por conquistar aquilo, mas ao mesmo tempo sentir saudade do que ficou, daquilo que você deixou pra trás pra poder ter essa conquista. Sim ou não? Coloquem aqui pra mim no chat, por gentileza, pra vocês poderem participar. Ó, a Ana colocou que sim, a Maravilhosa colocou que nunca. A Vivi sim, o Caio também sim, a Jéssica sim, Rita sim também. É isso.
Então, gente, esse é o assunto da nossa live. Fechou? Estamos entendidos? Estamos entendidos, então. Deixa eu mandar pra vocês rapidinho um baúzinho. Aí vocês me avisem quando faltar 10 segundos pro baú, que a gente vai ativar o Heart Me com esse baú. Fechou? Vamos falar então do término de relacionamento, que inclusive é o assunto de hoje. Término de um relacionamento amoroso. Gente, entre todos os tipos de términos, todos, o amoroso ele costuma ser o mais falado, obviamente, ele é o mais falado, e também ele é o mais carregado de dor, né? Ele é o mais carregado de dor. Porque o que acontece? Não envolve apenas a perda da pessoa ali no relacionamento, mas existe uma quebra de projeto em conjunto. É uma quebra de projeto em conjunto. Quando um relacionamento acabou, não é só esse nós que desapareceu. Nós dois. Mas desaparecem os planos futuros. Desaparecem as rotinas que vocês compartilhavam juntos. Não é? Desaparece aqueles rituais do dia a dia que você fazia com a pessoa. Dar bom dia, dividir a cama, mandar uma mensagem no meio do trabalho, perguntando alguma coisa. É isso, né, que acontece no término. Então é como se um pedaço da vida ali, de fato, fosse arrancado de repente. É isso que acontece, por isso que é tão difícil, né? Por isso que é tão difícil. Então o impacto de um término amoroso é, inclusive, ainda maior porque mexe com a nossa identidade. Muitas vezes a gente se define pela relação que a gente está vivendo. Eu sou namorada de tal pessoa. Eu sou casada. Eu sou parte de um casal. Olha aí, existe essa identidade. E quando isso se desfaz, quando você não é mais esposa de alguém, né? Namorada do fulano, vem aquela sensação de vazio. Uma sensação de vazio e até de desorientação. De putz, quem eu sou agora sem essa pessoa? E agora, né? Que aí puxa o que perguntaram da dependência emocional. Gente, na dependência emocional está, enfim, completamente ligado às questões de autoestima, né? E Eloá, a gente sabe que na dependência emocional é um pouco mais difícil e por isso que a gente consegue perceber que se tiver muito difícil sozinha, superar um término que você tem dependência, você precisa começar então uma terapia, para que você consiga fortalecer a sua autoestima, fortalecer o eu e a minha própria companhia e eu me bastar, antes mesmo até de você entrar em outro relacionamento e cair de novo numa outra dependência emocional. Fechou? Cheguei ainda há pouco. Bom dia, parabéns pela propriedade, nota-se que é uma profissional. Obrigada, José, fico muito feliz que você esteja aqui, seja muito bem-vindo, eu espero muito que você goste da live, viu? Você também é psi, você é da psicanálise, seja bem-vindo, eu sou da TCC. Ivaniela, admiro muito o seu trabalho, obrigada. Gente, quem tá chegando agora, vamos todo mundo ativar o Heart Me, ó. Todo mundo abrindo o baú aqui, clica no baúzinho que tá aqui na tela, todo mundo. Abre ele, na hora de escolher um presente, clica no coração laranja aqui do lado do meu nome. Vê quem consegue fazer isso pra mim? Todo mundo pegando moeda, ó, ainda tem moeda. Pega uma moedinha aqui, na hora de escolher um presente, clica no coração laranja aqui do lado do meu nome. Vê quem consegue fazer isso pra mim. Todo mundo pegando moedinha, vai. Quem pegou, clica no coração laranja. Vamos nessa, pra gente poder começar essa live com tudo. Quem ainda já ativou o Heart Me, republica, curte a live e segue o perfil caso vocês queiram. Roberta Santos, obrigada por me seguir. Dione, obrigada, Dione. Seja bem-vinda, tá? Muito obrigada por me seguir. Gente, perguntinha que eu sempre faço na live. Quem aqui tá pela primeira vez na nossa live? Quem aqui tá me conhecendo hoje? Quem aqui parou pra me assistir hoje e nunca tinha me visto? Coloca eu. Temos pessoas novas ou são pessoas que já me conheciam? E aí? Tem alguém novo aqui? Aqui na live? Manda eu aqui no chat pra eu ver. Olha, muitas pessoas novas. Que legal. Sejam todos muito bem-vindos. Sejam bem-vindos, tá? Eu faço lives aqui de segunda a sexta, às 10h30, no horário de Brasília. E eu trago lives
com temas variados da psicologia. Então essa semana a gente falou sobre pensamento intrusivo, falou sobre dependência emocional, falou sobre depressão sorridente, falou ontem sobre toque e hoje sobre término. Então se você não quiser perder essas lives, já abraça o perfil, segue para você não perder. Mildred, seja bem-vinda, bom dia para você, tá? Sejam todos muito bem-vindos. Então, né, é difícil esquecer, porque junto com momentos ruins vem os bons. Ceci, é aquela nossa famosa memória seletiva, né? A gente só lembra das coisas boas, parece que as coisas ruins, elas não existiram. A gente esquece do porquê que a gente encerrou um ciclo, né? A gente vai falar sobre isso, inclusive, também. Quem que tá assistindo a live já se sentiu perdido depois de um término? Como se você tivesse que se redescobrir sozinha. Já aconteceu com vocês? Coloca assim aqui. Quem aqui já se sentiu perdida ou perdido depois de um término, como se tivesse que se redescobrir sozinha ou sozinho? Estela, essa live vai ser importante pra você, viu? Sinto muito, inclusive, fica aqui que você vai ver que é algo muito comum, né, que acontece. Oi, Thiago, bom dia. Thiago, deixa eu te colocar aqui como mod. Pera aí. Vamos ver se eu consigo. Adicionar o moderador. Pera aí. Aê, acho que foi. Certinho? Tá bom, José, vai lá. Seja sempre muito bem-vindo aqui, tá? Inclusive, gente, eu perguntei se vocês estão aqui pela primeira vez, mas eu queria saber de onde que vocês são. Qual lugar do Brasil vocês são, ou fora do Brasil também, que vocês estão assistindo aqui a live? Me contem, eu sou de São Paulo, vocês são de onde? Até onde a nossa live tá indo? Rio de Janeiro, José. Santa Fé do Sul, interior de São Paulo. Legal, Joana. São Paulo, capital, a Roberta. Legal, boa. Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Embu das Artes, São Paulo. Legal, Leila. Seja muito bem-vinda. Salvador, Bahia. Miami, olha, estamos em Miami. Espírito Santo, Rio de Janeiro, Moçambique. Olha só, gente, a gente tá em Miami, a gente tá em Moçambique, a gente tá no Rio, a gente tá em Maranhão, Minas Gerais, São Paulo. Nossa, muitos lugares, né? Então sejam muito bem-vindos aí. Espero que vocês gostem da live. Bahia, legal, João. Vamos lá. Muito legal, Geisa. Legal. Minas Gerais, Angola, muito bom, estamos chiques, você viu, Flávia? Gente, os términos amorosos, vamos lá, voltando, eles mexem de forma extremamente profunda com a nossa autoestima, não é? Extremamente profunda. É muito comum de quando a gente termina, a gente ficar se perguntando, né, o que eu fiz de errado? O que eu fiz que não foi suficiente? Será que eu nunca mais vou encontrar alguém que eu me sinta dessa forma e essa pessoa se sinta assim comigo? Então a gente fica extremamente autocrítica, né? E você estar autocrítica torna o processo muito mais difícil. Porque você mistura a dor da perda, que já existe, e aquela sensação de fracasso pessoal. Não é? Mesmo quando a decisão é mútua, mesmo quando não foi a pessoa que terminou com você, mesmo quando você terminou com a pessoa, ou mesmo se foi os dois que decidiram terminar. É raro você sair de um relacionamento sem cicatriz emocional. Eu vou falar pra vocês, é raro. Eu mesmo terminei algo que não dava futuro. Estou há 3 dias pensando que vou dependência emocional, tá vendo? Tá vendo? A gente vai falar sobre essa questão, porque outro ponto é justamente um peso também social. Vejam se vocês concordam comigo. Vocês acham que ainda existe uma pressão gigantesca que as pessoas mantêm? Que as pessoas mantenham um relacionamento duradouro? Então, quando o namoro acaba, quando um casamento acaba, muitas vezes as pessoas julgam você. A família vai lá e te julga, não é? Pessoal da família, amigo vai lá e te julga. Todo mundo te julga. Mesmo eles não entendem nem o motivo de você ter terminado, de você ter se separado, só que a família tá ali, né? Os amigos estão ali. Gisele, obrigada pela rosinha. Então, existe isso também, o julgamento, o peso social. Além do término, ter que lidar com o peso social, né? E muitas vezes é muito pesado da gente carregar isso. Eu até vou perguntar pra vocês, mas essa eu vou abrir as carinhas pra vocês me dizerem. Quem aqui já se sentiu envergonhada ou com medo do julgamento dos outros ao passar por um término?
Quem aqui já teve esse sentimento? Eu vou abrir as carinhas e vocês vão votar aqui no sorriso ou no triste. Quem aqui já sentiu vergonha ou medo do julgamento dos outros ao passar por um término de casamento, término de relacionamento, de namoro, seja lá o que for? E aí, vocês já sentiram vergonha ou medo do julgamento? Sim ou não? Quem já, coloca no sorriso. Aqui, só clica em cima da carinha. Quem nunca, coloca no triste. Vamos ver, ó, tá empatado. E aí? Será? Gente, quem já votou, faz isso pra mim, ó. Republica a live quem já votou. Apertando na tela aqui, clicando na opçãozinha amarela, ó. Todo mundo que já votou. 8 pessoas sim, 5 pessoas não. Ok, então tivemos aí uma pequena maioria que colocou que sim. Estela, obrigada por republicar. Kátia, Gisele, muito obrigada por republicar. Gente, agora então outra pergunta que eu quero que vocês deem opinião. Vocês acham que é pior a gente perder a pessoa? Quem acha que é pior perder a pessoa, manda o número 1. Ou é pior a gente perder a rotina que existia junto com ela? Número 2. 1 ou 2? E quem acha os dois, coloca os dois. E aí? É pior perder a pessoa, número 1, ou perder a rotina que existia junto com a pessoa, número 2? E aí? Número 1 ou número 2? Qual que é a opinião de vocês? Os dois, 1 e 2, a Kátia colocou 2, teve outras pessoas que colocaram os 2. Oi, Bruno, sem problemas, Bruno, eu acabei de chegar, eu cheguei atrasada hoje. Com certeza a rotina, isso que tá pegando, olha lá. 1 e 2, a Elaine colocou. É isso. E agora a gente vai falar do luto simbólico dentro do término. Kátia Galega, muito obrigada por me seguir, Kátia, seja bem-vinda. Gente, é aquilo, né? Viver um término de fato é você viver um luto simbólico na sua forma mais intensa. Assim, acho que se a gente falar o que representa o luto simbólico, a gente pode colocar como exemplo diretamente a questão do término. Porque não existiu morte, mas houve perda, né? Não teve morte, mas houve perda. A pessoa, ela continua viva, só que ela é inacessível. Então, aquela conexão, aquele... Conexão não, mas aquele acesso, ele foi perdido. Foi perdido. Mesmo que fisicamente nada tenha mudado, não é? Desculpa, gente. Mas simbolicamente mudou. E aí gera uma confusão emocional. O nosso cérebro, ele entende que aquela pessoa, ela ainda tá no mundo, beleza, mas ela não tá mais disponível da mesma forma que estava antes. Isso é complicado, né? Olha como o simbolismo existe, do vínculo. Então, o luto simbólico é isso. A gente se despedir de algo que ainda existe. E é isso que é complicado. O seu ex, a sua ex, está frequentando às vezes os mesmos lugares de antes ou que você. Porque pensa, é diferente. Quando a gente perde alguém para a morte, por exemplo, né? A gente perde ali a morte real. O que acontece? A ausência é definitiva. Você não vai mais ver a pessoa, né? Agora, e no término? A ausência é seletiva. Porque a pessoa tá viva, mas ela não tá comigo. Ela tá vivendo a vida dela. Então, é uma ambiguidade. Gera um sofrimento, pode gerar recaída. Tem muitas pessoas que têm recaída, que eu sei, né? Normal. Porque cada lembrança reacende aquela feridinha ali, emocional, né? Tatá, obrigada por me seguir, Tatá. Seja muito bem-vinda aqui na live. Combinado? Gente, vocês já passaram por um término que parecia impossível de você seguir em frente porque a outra pessoa continuava meio que presente de alguma forma? Já aconteceu com vocês? De vocês terem uma dificuldade muito grande nesse processo de término porque a pessoa, ela meio que estava presente de alguma forma, seja mandando mensagem, seja frequentando os mesmos lugares que você, seja você vendo os stories, alguma coisa assim, e aí? Fora quando se tem filho com a pessoa, ainda ter que conviver. A gente vai falar disso, Adriele. Foi bom você trazer esse ponto, porque a gente vai falar sobre isso, né? Então, o que acontece? O luto, né, dentro do término, ele vai se manifestar nos pequenos detalhes. Lembra que eu falei, não é só a falta da pessoa, mas a falta das conversas antes de dormir.
É a falta daquele café compartilhado que você sentava e tomava um café. Da mensagem que você mandava no meio da tarde. É isso, gente. É abrir o celular e não ter mais a mensagem. Era a primeira pessoa que te mandava. E aí, como é que a gente faz, né? Você abre o celular e isso aqui não tem mais. Então vocês entenderam? São essas ausências que pesam mais no dia a dia. São essas ausências. Não é só perder a pessoa. É as ausências. Fazem o luto ele se arrastar, né? E eu vou falar pra você, como todo luto, no término existem as fases que a gente passa no luto. Quais fases são essas, Rafa? Negação. Quem já passou pela fase de negação? Aquele momento que você fala, isso não pode estar acontecendo. Não pode estar acontecendo. Eu tô terminando, eu tô me separando. Você entra em estado de negação. Você entra esse pensamento, isso não pode estar acontecendo. Quem já passou por essa fase, coloca eu. Nessa primeira fase do luto simbólico, quando a gente fala da negação. Ó, o Bruno colocou isso. A Jandira colocou também, que já passou pela fase da negação. Tem mais alguém? Obrigada, Claire. Renata. Quem já passou pela fase da raiva? A fase da raiva no luto simbólico é aquela fase que a gente fala, como que ele fez isso comigo? Como que ela fez isso comigo? Essa é a fase da raiva. Vocês já passaram pela fase da raiva no luto simbólico? Coloca eu, quem já passou pela fase da raiva. Que você começa a se perguntar como essa pessoa fez isso comigo. Não é possível. Coloca aí. Até hoje eu sofro muito. São muitas lembranças. Eu terminei porque minha namorada não queria assumir algo sério, mas também não queria me perder. Ela ficou em cima do muro, né? E aí, isso é complicado se a gente parar pra pensar. Daniel, bom dia, Severino. Seja bem-vindo. Quem ainda não republicou essa live, vamos todo mundo republicar. Apertando na tela aqui. Beleza? Ó, fica apertando e clica na opçãozinha amarelo pra mim, por gentileza. Gente, outra fase do luto é a fase da negociação. Quem já ouviu falar? A fase da negociação é quando você tá naquela fase assim, e se a gente tentar mais uma vez? E se eu tentar mais uma vez? E tem também a fase da tristeza profunda. Essa fase também, o próprio nome já diz, né? Você se sentir muito triste até você chegar na fase da aceitação, que é o final do luto, né? Então passa pela negação, pela raiva, pela tristeza, pela negociação e no fim a gente chega na fase da aceitação, que é o final, né? Então é aquilo. Isso pode ser carregado de idas e vindas, porque basta uma lembrança para você, né? Reabrir a ferida. Basta uma lembrança, mas não quer dizer que é impossível, tá? Então, ó, eu vou até fazer uma pergunta que vocês vão me dizer aqui. Vocês já se pegaram voltando para as redes sociais de alguém só para você meio que alimentar a saudade? Já aconteceu? De você, sem querer, acabar indo... Sem querer não, vai, às vezes nem sem querer, né? Ir nas redes sociais da pessoa e acabar alimentando a saudade? Vera, coloca assim aqui. Eu me separei online, até agora não acredito que estou separada. Você tá na fase da negação. Você tá na fase da negação, então na hora do luto. Eu cheguei na fase da aceitação. Na dúvida entre eu e a outra pessoa, escolho a outra. Estou assim, raiva, tristeza, medo e querendo seguir. É completamente natural. Completamente natural. Tá bom? Extremamente. É isso que vocês vão entender. A Ana colocou poucas vezes. Agora... Como eu não posso deixar de falar, isso tem vários artigos científicos, depois vocês podem até procurar no Google alguns artigos científicos pegando essa parte, que a gente fala da neurociência e a neuropsicologia, né? Porque eu, como neuropsicóloga, eu sou suspeita para falar da neurociência, eu gosto muito de estudar o cérebro do ser humano, o funcionamento cerebral e tudo mais. Então agora eu vou falar para vocês sobre como o término passa aqui no nosso cérebro, tá bom? Antes disso, peraí, deixa eu ver.
É normal eu não estar sentindo nada depois do término, me diga alguma coisa. Renata, pode ser que seja normal, Renata, porque tem pessoas que já estão elaborando o luto mesmo no relacionamento. E aí quando termina já não sente, porque você já lidou com isso mesmo no relacionamento. Tem pessoas que ficam se preparando mentalmente para terminar, já quer terminar faz um tempo, já tá passando pelas fases do luto mesmo no namoro e quando termina não sente nada porque já passou o processo. Então é normal, não é? Você não é nada excepcional, não. Fica tranquila que tá tudo certo. Fechou? Seguinte, vamos falar então um pouquinho dessa parte cerebral, gente. Porque ó, o que acontece? Quando a gente passa por esse luto, a gente não tá falando só de algo emocional, de algo psicológico, não. O que a neurociência mostrou pra gente? O que a ciência, literalmente, o nosso cérebro, né, faz? Mostra que o nosso cérebro, ele processa as perdas simbólicas de forma muito parecida com as perdas reais. O nosso cérebro, ele lida de forma muito parecida. O sofrimento, ele não tá só na sua cabeça, no sentido de ser imaginário, não, é concreto, gente. Acontece em áreas específicas do nosso cérebro. Literalmente, a neurociência mostra que quando alguém perde um vínculo importante, ativa o mesmo circuito neural, que a gente chama, né, ligado à dor física. Olha que interessante. Né? Eu perco ali simbolicamente, mas a área cerebral da dor física é ativa igual. É como se a mente entendesse a ausência como um corte, como se eu tivesse me machucado. Isso dói. Eu não tô exagerando. Depois vocês pesquisem, tem vários artigos científicos que mostram isso pra gente, tá? Um exemplo simples é pensar, sabe aquela sensação de que o nosso peito dói quando a gente tá sofrendo por um término? Aquela sensação de dor, que o nosso peito tá doendo. Essa dor, ela não é uma metáfora. Não é. O nosso cérebro, ele tem vários córtex, né? Eu não vou ficar falando disso porque, né, nada a ver. Nada a ver não, tudo a ver, mas eu não vou ficar falando agora, né? Então temos o córtex pré-frontal, temos outros córtex, enfim. E tem algumas áreas cerebrais aqui do nosso cérebro que a pessoa sofre uma dor corporal. Ela sofre. E a neuropsicologia ajuda a gente a entender que o nosso cérebro, ele não consegue diferenciar, o nosso cérebro literalmente não consegue diferenciar tão claramente entre perder uma pessoa por morte ou perder uma pessoa por separação. O nosso cérebro não entende direito. Nos dois casos, tanto pela morte quanto pela separação, a gente sente falta da presença. A gente sente falta da rotina e do afeto. Então é igual. Por isso que é tão difícil, gente. Por isso que é tão difícil você desligar um vínculo de repente. Não é assim que funciona. Fica uma ausência, fica uma lacuna no seu cérebro. Ele não entende. Até ele entender o que está acontecendo demora. Tá bom? Deu para entender? 41.7k, obrigada. Inclusive, a gente vai ver aqui depois quem ganhou, tá? Quem tá no top 3 aí de curtidas na nossa live. Inclusive, vamos ver como é que tá o ranking. Ó, a Roberta tá em primeiro lugar, a Roberta. Em segundo tá o Caio e em terceiro tá a Rosa. Então, provavelmente, essas 3 pessoas vão ser presenteadas com o meu guia prático de ansiedade. Nesse guia prático tem várias técnicas aí que a gente utiliza, né, pra servir como um complemento aí pra você conseguir colocar no seu dia a dia essas técnicas. Então, já temos aí o top 3 por enquanto. Roberta, Caio e Rosa. Beleza? Vamos nessa, então, todo mundo curtindo. Pra você também poder participar aí do ranking, fechou? Eu estou passando por vários pensamentos. Como que eu vou resolver minha vida? Passa várias coisas na minha mente. E é super normal, viu, Lucinete? Não é nada que, assim, você esteja muito fora do comum. Isso faz parte também do processo. Leila, obrigada por me seguir, tá? O que também a parte da neurociência também traz, pessoal? Que eu sempre falo. Ela traz os vínculos amorosos, eles também vão ativar os mesmos
circuitos do nosso sistema de recompensa, usado nos vícios. Por que vocês acham que a gente usa o termo dependência emocional? Não é à toa. É igual uma dependência química. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Por isso que é tão difícil. Priscila, obrigada por seguir. Quando a gente fala da dependência emocional, é isso. É vício. É vício. Quando a gente tá numa relação, gente, o cérebro libera dopamina. Dopamina, serotonina, ocitocina, que é outro hormônio aí, né, positivo no nosso cérebro. E se o seu relacionamento acabou, cadê o fornecimento do bem-estar? O fornecimento do bem-estar entra em abstinência. E aí, se entra em abstinência, já sabe, a gente sofre. Então, isso explica por que a gente sente tanta fissura em procurar a pessoa de novo. Por que a gente sente tanta fissura em ficar vendo fotos, em stalkear? Existe isso, essa parte química, vocês entenderam? Porque no término o coração acelera, dá aquele choque. Brunex, na realidade, isso tá tendo mais a ver com sofrimento emocional que o término tá causando em você do que qualquer outra coisa. Por isso que você tem sintomas até ansiosos, né? Coração acelerado e tudo mais são sintomas ansiosos. Então, o que acontece? Ó, deixa eu dar um exemplo típico pra vocês. Típico. Vamos supor que existe uma pessoa que toma café sempre no mesmo horário, todos os dias. Então, eu, por exemplo, vou pegar eu como exemplo. Todos os dias eu tomo meu café no mesmo horário. Todos os dias. Se um dia meu café sumir, o meu corpo, ele vai sentir. O meu corpo vai sentir, a minha mente vai pedir café, eu quero. Aí eu vou ficar com dor de cabeça, eu vou ficar irritada, porque eu quero meu café. Não é? Agora, pensem nisso. Pega essa linha de raciocínio e coloca como uma escala muito maior. A gente está falando de uma pessoa que fazia parte de toda a sua vida emocional. Essa ausência, ela vai ativar alarmes do nosso cérebro e vai gerar sintomas físicos. De ansiedade, igual o Bruno colocou, de dor e de vazio. Eu já fiquei com abstinência de café. Eu namorei uma menina que tinha ansiedade elevada, por isso ela tinha uma visão distorcida da realidade, que é muito comum, né? Muito comum. Quem aqui já percebeu que um término faz a gente sentir abstinência da pessoa? Como se fosse quase que um vício. Vocês já tiveram essa sensação que eu acabei de explicar? Quem se identificou quando eu estava explicando? Sobre você sentir uma abstinência da pessoa. Quase como se fosse um vício da pessoa. A Joana, eu por isso voltei atrás várias vezes. A Laiane, sinto isso. A Laiane também colocou, tá vendo? Gente, é algo nesse sentido. Pessoal, ó, todo mundo que tá gostando do assunto da live, gosta de psicologia, gosta de saúde mental, não se esquece de seguir o perfil para não perder as próximas. Yasmin, Fernanda, obrigada por me seguir. Yasmin, seja bem-vinda. Ana, é Ana? Ana, obrigada por me seguir também, seja muito bem-vinda. Dri, já tive abstinência em um relacionamento que eu tive, que eu não consegui ver o resto, que eu tive com um narcisista, olha só. Nancy, obrigada Nancy por me seguir. Cíntia, obrigada Cíntia, muito obrigada também. Eu acredito que tenho dependência emocional, isso é muito ruim. Priscila, eu tenho um canal no YouTube em que eu postei a live sobre dependência emocional que a gente fez na terça-feira. Se você quiser, você pode ir lá se inscrever e assistir essa live. Deixa eu mostrar. Você pode ir lá no YouTube, procurar Rafaela Duarte, neuropsicóloga. Aí tem um vídeo falando da dependência emocional. Ó, vai lá no YouTube, todo mundo, não só ela, mas todo mundo que estiver assistindo a live aí, ó. Procura aqui, ó, Rafaela Duarte, neuropsicóloga, tá vendo? Lá eu postei a live sobre aqui, ó, dependência emocional, a live aqui. Eu postei de dependência emocional, eu postei de pensamento intrusivo, eu postei de depressão sorridente, de toque, tem também fobia social. Então, ó, se você quiser se inscrever, vai lá se inscrever, tá bom? Procura Rafaela Duarte, neuropsicóloga ou psi.rafaduarte. Aí você vai ser notificado toda vez aqui no sininho quando eu postar um vídeo da live. Então vamos lá, quem perdeu?
que aí vocês podem assistir as lives que vocês não conseguiram, fechou? E sigam aí, claro, o perfil para vocês não perderem ao vivo, porque ao vivo vocês podem perguntar, vocês podem participar, né? Então já fiquem aí. PC Adestramento, obrigada por me seguir, PC Adestramento, seja bem-vinda. Yasmin, obrigada por curtir a live, viu? Seja muito bem-vinda também. Gente, e aí? E agora, parando para pensar? Se o cérebro reage como um vício, né? Se o cérebro reage como um vício, será que amar é também uma forma de dependência? Vocês acham? Ou nada a ver? O amor já não tem a ver com depender? Qual que é a opinião de vocês? Se o nosso cérebro ele reage como um vício, será que amar também é dependência? Sim ou não? Deem a opinião de vocês aí. Agora eu queria saber. Pior é saber que ele não tá nem aí. Isso dói mais ainda, Cris. Existe a questão da comparação. Cada vez eu sair, ele pensa que eu estou enganando ele. Tem ansiedade, tenho medo dele. Ó, por isso que é importante você fazer acompanhamento psicológico também, tá? Porque viver com medo, viver com ansiedade também, que até ele traz pra você, e ele também tá em sofrimento, Wilson, é legal você começar uma terapia, tá bom? Porque ninguém merece, né? Ficar vivendo em sofrimento, vivendo com ansiedade, vivendo com medo. Fechou? Tá? Agora é o seguinte, qual a lógica da pessoa fazer você se sentir especial e depois mudar com você? Yasmin, tem um termo que a gente utiliza que eu quero que depois você pesquise, que chama love bombing. Quem já ouviu falar desse termo love bombing? Gente, o love bombing é algo, é justamente isso aqui que a Yasmin colocou. Deixa eu só responder uma pessoa aqui rapidinho. Não dá pra... Tá bom? Então, o love bombing é uma coisa que existe. É um comportamento muito comum, sabe aonde? Em relacionamento, quando a pessoa... Existe um desequilíbrio. O que acontece? O que é o love bombing? Só pra contextualizar vocês. Uma pessoa, ela vai lá e ela demonstra uma intensidade de carinho, assim, num primeiro momento, no começo, tá? Falando no começo. Ela demonstra uma intensidade de carinho, de atenção, de afeto, completamente exagerada. Logo no início da relação, ela te conquista com essa... Nossa, é lindo de se ver, né? Maravilhoso. Nossa, é lindo mesmo. Sabe aquela fase que parece um conto de fadas? Nossa, ele manda mensagem o tempo todo, sabe? Te elogia o tempo todo, te dá promessas de futuro o tempo todo, muito cedo. Você é o amor da minha vida. Eu nunca conheci ninguém igual a você. Eu não vejo a hora de me casar com você. Tá vendo? Então, de primeira, você fica como? Você fica completamente apaixonada, né? É usado como uma estratégia para você criar dependência emocional na pessoa. Tá? Principalmente pessoas que têm traços narcisistas, eles usam isso, tá? Só que o que acontece depois dessa fase inicial? Depois vem o quê? Vem aquelas atitudes de te desvalorizar, de te criticar, de te manipular, ou de simplesmente se afastar de você. E aí você fica se perguntando aonde que foi parar aquela pessoa que era tão carinhosa comigo. Isso é o love bombing. Então, já respondendo a bom dia, no caso, Rafa, seja bem-vindo. Já respondendo a Yasmin, isso é uma maneira de manipulação, tá bom? Bom dia, Dilma. Uma coisa que aprendi que ninguém, exatamente assim, tem nome. A gente acha que não tem nome pra isso, mas tem nome. É love bombing, tá? Agora, uma coisa, ó, todo mundo que tá gostando da live, não se esquece de seguir aí pra não perder, fechou? Isso mesmo, tipo uma forma de te manipular depois pra que você viva como ele quer. Exato, porque daí você quer de novo esse carinho. Isa, existe em todas as relações, é muito mais comum que isso exista em relação amorosa. É muito mais comum. Mas a amizade, se a gente falar de vínculos, é muito comum que seja em outros lugares também. Manuela Vlog, obrigada por me seguir, Manu. Seja muito bem-vinda, tá? Espero que você goste sempre aí da live. Arielson, já me envolvi com uma pessoa que me manipulava de dia à noite, parecia até
Tá vendo? Complicado. Luiz, obrigada pela rosinha. Gente, vocês sabem diferenciar até que ponto um processo de um término é saudável, é normal, e até que ponto um processo de um término não tá normal? Vocês sabem a diferença entre um e outro? Deixa eu até abrir as carinhas, que essa eu quero contabilizar. Quem aqui sabe a linha tênue entre um término saudável, um luto saudável do término, e um que não tá sendo saudável? E aí? Me contem. Olá, não é sobre ansiedade. O que acha de psicólogos atenderem Libras para a categoria? Atenderem Libras, eu acho o máximo. Inclusive, deixa eu te falar uma coisa, Débora. Na minha especialização que eu tô fazendo, no tratamento de transtornos de ansiedade e pânico, eu tô tendo uma matéria de Libras. Eu nunca fiz Libras. Eu nunca fiz. Só que nessa minha especialização é uma matéria obrigatória. Eu preciso fazer a matéria de Libras. Então, eu acho legal, eu acho ótimo, na real. Tá? A pergunta que eu fiz foi: vocês sabem a linha tênue entre superar um término saudável e quando não tá saudável mais? Vocês sabem diferenciar? Sim ou não? Contem aqui pra mim. Quem sim coloca sim, quem não coloca não. Qual que é a opinião de vocês? Vocês sabem diferenciar até que ponto tá um término saudável e até que ponto tá um término que não está saudável? O tempo de luto, né? Isa, obrigada por responder. Isa, seu heart me tá cinza. Ativa ele aqui pra ele ficar laranjinho. Laranjinha. Tem uma amiga psico que está com esse projeto de iniciar. Ela é mestre em Libras. Então, Débora, legal, muito bom, Débora. Eu tô tendo como matéria, igual eu falei, da minha especialização, mas eu acho super legal, super importante. Super importante. Sem moedinhas, poxa, eu jogo mais um baú daqui a pouco, pode ser? Que daí você ativa? Quem tiver uma moedinha, ativa aí, gente, o Heart Me. Então vamos falar sobre isso? Eu me envolvi com uma pessoa e os pais dela são conservadores. Eles proibiram de ela ficar comigo. Entendi, Bruno. Complexo. Eriane, obrigada por me seguir. Índia, obrigada pelo Heart Me. Beleza, então a gente já entendeu que viver um luto faz parte da vida. Fechou? Olha o que a Mili colocou. Saudável, equilíbrio, paz, descanso, organização e lazer. Saúde, não saudável, cansaço, estresse, tudo mais. É muito natural que depois de uma perda, igual eu falei pra vocês, seja de um relacionamento, seja de uma amizade, seja de um projeto, a gente passa um tempo chorando. Eu passo um tempo relembrando, eu passo um tempo sentindo saudade, eu passo um tempo me sentindo dessa maneira. Isso é saudável. É saudável porque mostra que você gostava da pessoa, não é? Pô, você gostava dela, aquilo importou pra você, fez diferença na nossa história, beleza. O luto saudável, a gente tem que permitir sentir a dor daquilo, vamos se permitir. Mas aos pouquinhos, vamos abrir espaço pra... Gente, deixa eu ver se volta. Vocês estão me ouvindo, né? Tô com uma instabilidade na internet, perdoem, tá? Gente, quem ainda não republicou, republica pra mim, por gentileza. Sempre trava, Caio, sempre. Os rapazes da internet, eles vão vir aqui de tarde. Hoje à tarde eles vão vir, aí eles vão arrumar. Agora, e quando esse luto ele não avança? E aí? Porque beleza, o nosso cérebro ele precisa de um tempo para lidar com a ausência. Tudo bem. Esse tempo varia de pessoa para pessoa e tudo mais, mas em média, a gente fala de 6 meses a 1 ano. Tá? Saudável. Agora, se já faz 2 anos que você terminou, 3, 4, 5, 6, 7, quando esse luto, né, ele ultrapassou o tempo e ele continua impedindo você de retomar a sua vida. Eu terminei o meu casamento 6 anos atrás, eu terminei o meu casamento 3 anos atrás e eu ainda não tô conseguindo seguir. Eu ainda não tô conseguindo retomar a minha vida, aí a gente já não tá falando de algo saudável. A gente já tá falando a gente chama de luto complicado, já tá sendo um luto complicado. Pode até estar sendo um quadro depressivo, um adoecimento emocional. Entendi. Tá. Então, gente, peraí.
Deixa eu ver o que vocês escreveram de comentários, pra eu não pular. Eu mal comecei, então, Joana, às vezes a gente se cobra, né? Pô, já faz 1 mês que eu terminei, por que eu tô sofrendo desse jeito? Pô, já faz 3 meses que eu terminei. Olha só, é pouco tempo, parece muito tempo, mas é pouco. A gente só precisa entender que sempre vai existir outro amor, outro lugar, outras pessoas e etc. Olha só, é isso, Arielson. Eu terminei, mas depois de 2 meses voltei sofrendo de novo, mas vou ter que acabar. A gente precisa priorizar a nossa saúde mental, né, gente? É muito importante. Penso que quando ultrapassa o tempo, esse indivíduo pode ter uma dependência emocional. Sim, pode ter uma dependência e coisas até a mais aí. Eu trabalho com ele, está difícil superar. Ele voltou com a ex. Olha só, Jéssica. E se isso tá impactando, Jéssica, aqui para um sofrimento emocional para você, o que você vai precisar fazer? Você vai começar, ou melhor, você vai precisar fazer uma terapia, né? Estou há 1 ano e 3 meses ainda e ainda sinto. Então já tá disfuncional? Já tá disfuncional? 1 ano e 3 meses e isso tá. Vamos lá, vamos entender. 1 ano e 3 meses, mas você tá conseguindo seguir a sua vida? É mais como uma lembrança? É mais como uma lembrança, um carinho que você fica? Ou já tá afetando você, assim, emocionalmente? O que você acha? Luzia, obrigada por me seguir. Gente, Assis, obrigada por me seguir. Para mais informações sobre terapia, basta vocês me mandarem uma mensagem do lado do chat. Só clicar nesse balãozinho amarelo, aqui ó, amarelinho com uma setinha para cima, escrito serviços, que daí eu te mando como funciona a terapia comigo, tá? Então tem 3 opções na hora que você clica aqui, ó. Tem 3 opções. Você pode escolher como funciona a terapia. Você pode perguntar, você pode escolher se você quiser participar do grupo e você pode escolher também sobre a avaliação. Então só clica lá que eu já consigo te responder, fechou? Maísa, muito obrigada por me seguir. Catarina dos Santos Miguel, obrigada por me seguir. Quem mais tá me seguindo? Teve uma galerinha aqui, ó. A Luziene Machado, obrigada Luziene, obrigada a todo mundo aí. Sejam todos muito bem-vindos, tá? Andréa, obrigada por me seguir. Crise de ansiedade. Andréa, você faz acompanhamento psicológico já? Lucinete, obrigada também, Lu, por me seguir, tá? Todo mundo que tá gostando da live, não se esquece de republicar. Bom dia, Miller. Ó, apertando na tela aqui, clicando na opçãozinha amarelo. Vamos lá, todo mundo que chegou agora, todo mundo que tá participando. Catarina, estou estudando psico e gostaria de compartilhar também os meus conhecimentos quando for necessário. Fica à vontade, fica à vontade. Essa live é pra isso, é pra gente compartilhar conhecimento, é pra gente conversar, é pra gente conscientizar as pessoas. Então, Catarina, se você como estudante de psicologia e quiser agregar, fica à vontade, tá bom? Seja muito bem-vinda. Espero que você agregue aí bastante aqui na nossa live. Quando resolvi separar, já não tinha mais sentimentos da minha parte. Foi maravilhoso, nunca me senti tão bem. Olha só, Yasmin. Preciso passar em uma consulta online. Miller, para informações sobre consulta, basta mandar uma mensagem aqui do lado do chat, nesse coraçãozinho amarelo. Fechou? Eu superei um término em menos de 24 horas. Arrumei outra. Tiago, meia-noite eu te conto uma coisa, tá? Meia-noite eu te conto uma coisa, Thiago. Você chama isso de superar? Tá bom, então depois a gente tem uma conversa sobre, tá? Bom dia, Ruda, seja bem-vindo. Deixa eu ver o que você disse aqui, peraí. Terminar e manter contato dá certo? Sendo que o motivo foi uma traição. Terminar e manter contato dá certo? Olha, é complicado esse negócio de terminar e manter contato, Arruda. Tem muitas pessoas que falam que não influencia, mas a gente vê que tem muitas pessoas que sim. O motivo foi uma traição. Ó, por isso que eu falo, ó, seguinte, se você é uma pessoa em que você resolve dar mais uma chance, então teve uma traição, mas eu vou continuar esse relacionamento. Você tem que entender e você tem que ver se você tá preparado para isso. Porque tem muitas pessoas que falam, beleza, eu vou perdoar e eu vou seguir, só que não dá conta. Ela não dá conta. Não dá conta. Então, antes de você pensar, né, em relação a
manter contato ou então voltar, você tem que estar preparada emocionalmente para isso. Porque se você não estiver preparada emocionalmente, isso não vai funcionar. Você vai jogar na cara, você vai ficar inseguro, você vai ficar desconfiado o tempo todo. Então até que ponto também esse voltar fez sentido? Então, é o que eu falo pra vocês. Se vocês, de fato, beleza, perdoaram uma traição, quero continuar com a pessoa e tá tudo bem continuar com a pessoa, tá tudo bem, desde que você tenha emocional pra sustentar essa decisão. Porque tem pessoas que não sustentam essa decisão, que vira o caos. Então, assim, a gente tem que ser muito consciente também do que a gente tá sentindo. Porque às vezes você não sustenta. É pesado? É pesado. Fechou? Miller, só mandar uma mensagem aqui pra mim, tá? Então é o seguinte. Luto deixou de ser saudável quando começa a paralisar. Eu deixei de trabalhar, eu deixei de sair, eu deixei de me relacionar com outras pessoas, eu deixei de ter prazer, porque tudo gira em torno da perda. O que era para ser um processo de despedida não é mais. Exemplo, eu mantenho objetos do meu ex, eu mantenho fotos, eu mantenho conversas por anos. Eu não consigo me desapegar, eu não consigo. Eu fico, já faz 6 anos que eu terminei, mas eu ainda tenho as fotos, eu ainda tenho os objetos, eu não consigo me desapegar, eu não consigo. Eu vivo presa nesse passado, pra mim é muito importante. O que você está fazendo? Você está impedindo que o seu cérebro faça o processo de reorganização. Você está se auto-sabotando? O seu cérebro ele não vai conseguir se reorganizar se você mantém velhos costumes e hábitos que você está dificultando o processo. O nosso cérebro precisa aprender a se reorganizar sem aquela pessoa, sem aquela situação. Se você continua batendo na mesma tecla, você está dificultando algo que era para ser natural. E assim, eu sei que falar é muito mais fácil do que passar por isso, gente. Eu sei disso. Só que vocês precisam entender quando tá sendo prejudicial, tá bom? Então assim, jamais querendo colocar em tom de julgamento, jamais. Espero que vocês não entendam dessa forma o que eu tô dizendo, de verdade. Mas o que eu tô querendo dizer é que a gente acaba se auto-sabotando. Então, vamos cuidar disso pra gente não cair nessa, tá bom? Bom dia, Marco. Seja bem-vindo. Vamos ver o que vocês disseram? Eu vou voltar tudo aqui. E aí a gente vai ver tudo que vocês escreveram. Falaram complicado, não dá, tem recaída, eu já bloqueei e excluí das redes sociais, vai só empurrar com a barriga, evite pessoas, lugares e hábitos, o Marcelo colocou. Que mais? Obrigada, Caio, pelo feedback. É isso que está acontecendo comigo, não consigo mais fazer nada. Mas Andréa, faz quanto tempo? Faz quanto tempo que você terminou? Porque tem que ver isso também. Eu queimei e apaguei tudo com apenas 1 mês de término. Ele estava conversando com outra mulher e disse que era só para distração do estresse do dia a dia. Entendi, Dedê. E aí você agiu de que maneira? Bom dia, Marcos. Luciane, 11 meses, 6 de separação e 6 de luto. É normal ainda sentir falta? Luciane, normal sentir falta, gente, porque vocês são seres humanos, pessoal. Vocês são seres humanos. Vocês querem não sentir as coisas? Difícil isso, né? Difícil a gente não sentir. Vocês são seres humanos, faz parte da experiência humana. Tem gente que pergunta assim, como é que eu faço pra esquecer a pessoa? Só se você sofreu um acidente, aí você bater a cabeça, aí você tem amnésia e você esquece. Você esqueceu. Porque o que acontece? Esquecer, você não esquece. Foi uma pessoa que passou pela sua vida. Como é que você vai esquecer alguém que passou pela sua vida, gente? Não tem como. Mas o que a gente pode fazer é ressignificar tudo isso que a gente teve. Tá bom? Então é isso. Vamos lá, gente. Vamos com calma aí, porque senão já viu, né? Tá. Como ter coragem para terminar tudo? Isaías, ó. Quando a gente vai entrar nesse processo de término, né? Quando a gente tem que colocar um ponto final em uma história, a gente fica muito apegado ao que a gente construiu até aqui, né? Às vezes não é nem coragem de terminar, é dar uma dó de você ter, né, passado anos da sua vida, ou meses, seja lá o que for, com aquela pessoa construindo aquilo, e aquilo não vamos levar mais pra frente, né?
Dá uma pena, eu acho um sentimento de pena, se fosse pra gente dizer. Então, Isaías, o que a gente precisa fazer? É legal também entrar num processo terapêutico, porque junto com o psicólogo você vai conseguir ir aprendendo a ressignificar as coisas que aconteceram, a guardar aquilo como algo, enfim, que fez parte da sua vida, da sua história, mas quais serão os próximos passos também pra eu conseguir, entendeu? Então, terapia, tá bom? Fernanda Rodrigues, obrigada, Fer, por me seguir, viu? Infelizmente, continuo na mesma, pois agora eu não consigo ir embora nem financeiramente, nem emocionalmente. Entendi, Dedê? Tá. Gente, é verdade, não fiquem copiando e colando muitas vezes no chat, que isso floda o chat. Eu quero pedir pra vocês que vocês mandem uma vez só, que eu vou ler. Então não precisa mandar várias vezes, que senão vocês bagunçam. O chat fica complicado da gente ler as outras mensagens. Érica, obrigada por me seguir, Érica. Seja bem-vinda. Quando terminei meu namoro, porque vi umas questões em mim mesmo que estavam deixando o relacionamento pesado. Obrigada pela rosinha, Érica. Quando vejo que alguém está afim, eu fujo. Ai. Será que é um bloqueio emocional, Érica? Será que existe? Guilherme, obrigada por me seguir também, Guilherme. Seja bem-vindo sempre, tá? Gente, todo mundo que chegou agora, não se esquece de republicar a live, tá bom? Basta ficar apertando na tela aqui e clicar na opçãozinha amarelo republicar. Vamos todo mundo. Ítalo, obrigada por me seguir, Ítalo. Você faz consulta online, Shelda? Sim, eu faço, né? Eu faço muita coisa, na real. Eu faço consulta online, eu atendo os meus pacientes de segunda a quinta. Eu faço avaliação neuropsicológica toda sexta-feira, igual hoje, por exemplo, eu não atendo. Eu fico só nas avaliações neuropsis. E eu também tô me especializando. Eu tô fazendo uma especialização no tratamento de transtornos de ansiedade e pânico. Então eu tô fazendo muita coisa. Se você quiser mais informações, tá? Sobre atendimento e tudo mais, só me mandar uma mensagem aqui do lado do chat, nesse balãozinho amarelo, que você já consegue cair na minha DM e eu consigo te responder sobre terapia, tá bom, Sheida? Paula Luiz, obrigada por me seguir, tá bom? É isso então, gente. Gente, mas eu quero deixar muito claro pra vocês em relação a tempo. Oi, Maria. É muito importante eu destacar aqui pra vocês que não existe relógio rígido. Não existe esse negócio de tem que ser exatamente nesse tempo. Tem a média que eu falei, de 6 meses a 1 ano, mas cada pessoa tem o seu tempo. Só que, como que a gente vai ver os sinais de alerta? Os sinais de alerta vai ser quando essa dor, ela deixou de ser uma fase e ela se tornou rotina. Eu sou uma pessoa que eu não consigo mais imaginar um futuro, eu não consigo mais sentir prazer em nada. E aí, nesse ponto, o luto, ele deixou de ser saudável e você vai precisar buscar ajuda profissional, fechou? Ítalo, olha, em live é muito difícil que a gente consiga ajudar vocês de alguma maneira, tá? Então, assim, se você quiser começar um processo terapêutico, busque a ajuda de um profissional da área, porque a live, ela não substitui terapia. Eu sei que vocês pedem muita ajuda no chat, eu entendo isso, né? Um lugar em que vocês se sentem. Eu vejo muitos pedidos de ajuda, mas, gente, eu me sinto impotente nesse sentido, porque a live, ela é informativa, mas eu não faço terapia aqui. Então tem que tomar cuidado, tá bom? Oi, Raquel, bom dia, seja bem-vinda. Como é que é? Ana, não chegou essa pergunta. Sua mensagem não subiu, Ana. Tá? Gente, agora eu quero fazer uma coisa aí pra vocês, tá? Perguntar, na verdade, uma coisa. Vamos lá. Vocês acham que sofrer demais depois de um término é praticamente uma prova de amor? Ou é um sinal que a dor já tomou espaço demais? Qual que é a opinião de vocês? Quem acha que sofrer demais é uma prova de amor, coloca no sorriso. Clica em cima da carinha do sorriso. Quem acha que sofrer demais é um sinal de que a dor já tomou espaço demais, coloca triste. Então, quem acha que é prova de amor, sorriso. Quem acha que é sinal que a dor tomou espaço demais, coloca triste. Qual que é a opinião de vocês? Votem nas carinhas. Quem já votou, continua nos taps.
Sebastiana, obrigada pela rosinha, obrigada pelo heart me. Quem já votou também, republica essa live, beleza? Apertando na tela aqui, clicando na opçãozinha amarelo pra gente poder levar essa live pra sempre mais e mais pessoas, fechou? Ó, 7 pessoas colocaram que não. Tá. Agora, eu vou trazer outro ponto. O término, ele impacta completamente na nossa autoestima, tá? Total. Quando uma relação, ela acaba, é aquilo que eu falei, né? Principalmente se não foi uma decisão nossa, se alguém terminou com a gente, é uma questão, tá? Porque quando alguém termina com você, pode vir alguns pensamentos no sentido de, caraca, eu não fui suficiente, né? O que eu fiz de errado? E aí você se sente inadequado, né? E se foi término por traição, pior ainda. Exatamente, Fernando. Com certeza, dependência emocional perde amor próprio. Eu acho que eu perdi o meu. É isso. A gente fica com uma sensação de inadequação e a gente tira um pouco da nossa autoconfiança. Não é? A nossa valorização pessoal é afetada. Rafaela Cigana, obrigada por me seguir, Rafa. Ana, deve ser porque você deve ter escrito alguma coisa que o TikTok não tá deixando, não tá entendendo como algo legal. Você deve estar escrevendo alguma palavra que o TikTok tá barrando. Então, ou você escreve de uma maneira diferente, ou você me pergunta no privado depois, tá? E além de mexer com a autoestima, a gente também vai ter impacto na nossa identidade. Por que identidade? Porque muitas vezes a gente se define, lembra que eu falei? A gente se define dentro das relações. E quando isso se desfaz, parece que a sua identidade ela quebrou junto. Ah lá, estou com a minha autoestima super baixa. A gente precisa reaprender a ser eu de novo depois de ter sido nós, sabe? Por tanto tempo. Tá chegando muito na clínica mulheres, na minha clínica, mulheres que são casadas há 15, 16, 20 anos, casaram adolescente, sabe? E hoje tem, tipo, os seus 50 e simplesmente não sabem quem são sem o casamento. É um ponto, né? E eu tô atendendo alguns casos assim, inclusive. Isso gera muita confusão na pessoa, gera muita insegurança e gera até aquele medo de não conseguir se reconstruir sozinha. Depois do término fica com a sensação de que perdi o amor da minha vida e nunca mais vou ser amado de novo. Tá vendo? É isso. Tirando a comparação, né, Fernando? Tirando a comparação, porque muita gente entra em ciclo de auto-julgamento. Olha lá, ele já tá seguindo em frente, eu não. Ela já tá seguindo em frente, eu não. Ela tá melhor do que eu. Ele tá melhor do que eu. Acontece isso. Quem aqui se compara nesse sentido? Noronha, obrigada por me seguir, viu? Seja muito bem-vindo. Meu namorado terminou por motivo de insegurança por coisas do meu passado. Exemplo, mandando mensagem. Acho que eu entendi. Eu nunca namorei, porém eu vejo muitos casais que estão num relacionamento complicado. Marcos colocou, mas a terapia ela desconstrói para depois se construir. Exatamente, Andressa. Falta de validação, sem ânimo para baixo. É isso, gente. Paulo, depois da separação, virei outra pessoa muito melhor que quando eu era casado. E eu aposto que no começo deve ter dado muito medo, né? Muito medo. Porque, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Essa questão de se comparar o tempo todo, isso também, obviamente, né, fragiliza ainda mais sua autoestima, porque você coloca o seu próprio valor nas mãos de alguém que já não faz mais parte da sua vida. Então, ao invés de você se olhar, a pessoa fica passando a medir a sua identidade pela vida do outro. Tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado com isso, né? Porque daí a identidade, ela vai, como é que a gente diz? Se fragmentando, né? Porque o término, ele, igual eu falei, desperta a memória de rejeição anteriores, né? Tem pessoas que têm feridas de rejeição e aí o término, ele entra como uma ferida de rejeição. Então, assim, reconstruir essa autoestima depois de uma perda amorosa é a gente conseguir reconstruir a própria forma da gente se enxergar no mundo,
sem aquela pessoa. Tenho muita ansiedade e acabo mandando várias mensagens pra pessoa, meio que correndo atrás, é horrível. Mas, Stephanie, isso é muito comum, tá? Se você vê que isso tá demais, que tá te afetando muito, aí é legal, claro, né, você fazer uma terapia. Eu aprendi muito sobre meu eu na psicoterapia. Terapia é vida, principalmente se você se relaciona com narcisistas. Tem um amigo que me falou que a namorada parou de responder. O que deve ser isso? Marcos, eu não sei o que tá acontecendo. Porque assim, Marcos, o que pode ser? Eu não tenho ideia do que pode ser, tá? Ainda mais o seu amigo, tem a ver com o seu amigo, né? Então assim, estou me perguntando por que fiz de tudo e ainda não fui tudo. Paguei viagem e ele ainda duvida que eu amo ele. Já passei por isso, não quero mais passar por isso na minha vida. Todo mundo, né, já passou por isso, de fato. Importante. Travou? Voltou? Tá normal, gente? Tá normal? Tá normal? Felipe, obrigada pela rosinha. Acho que agora tá, né? Pessoal, vocês já se compararam com o ex-namorado? Ou ex-marido? Ou ex-namorada, ex-esposa? Assim, se comparou com eles e isso fez você se sentir ainda pior? Vocês já fizeram isso? Quem já fez, coloca um sim pra mim, pra eu ver. Vocês já fizeram de se comparar com o ex? Ver que essa pessoa, né, tá lidando melhor que você, vamos colocar bem entre aspas. Adria, obrigada por me seguir, Adria. Seja muito bem-vinda, viu? Tá, agora é o seguinte, a gente vai falar de outro ponto. Outro ponto. A gente vai dividir em duas partes. Comportamentos que atrapalham na superação de um término e comportamentos que ajudam. Pode ser? Vocês acham uma boa a gente falar um pouquinho sobre isso? Comportamentos que atrapalham e comportamentos que ajudam a superação de um término? Pode ser? Vamos falar? O que vocês acham? Sim ou não? Boa tarde, Neide. Seja bem-vinda. Sim? Vamos seguir então? Então tá, ó, pra gente poder seguir, é aquilo, galera. Todo mundo nos taps. Vamos ver se a gente consegue chegar em 70k. E republiquem essa live também, quem puder, beleza? Apertando na tela aqui, clicando na opçãozinha amarelo. Bom dia, Adria. Bom dia, Jana. Seja bem-vinda, viu? Bom dia, Estrela. Meu namorado terminou comigo ontem porque homens me seguem no TikTok. Nossa. E isso diz muito mais sobre ele do que sobre você, né? Adria, obrigada pela rosinha. Estrela, fica aqui que agora eu vou falar sobre comportamentos que atrapalham e que ajudam na superação de um término. Quando a gente passa por um término, é muito comum a gente adotar alguns comportamentos que, ao invés de aliviar a nossa dor, eles acabam aumentando a nossa dor. Então é isso que a gente vai falar. Qual que é um dos comportamentos mais comuns que podem estar influenciando? Você ficar preso nas redes sociais acompanhando cada passo da pessoa ou da situação. Tá aí o primeiro comportamento autodestrutivo. Você ficar preso em rede social acompanhando a vida da pessoa. Sabe o que você tá fazendo quando você fica stalkeando o seu ex ou a sua ex? Né? Você tá deixando a ferida aberta, você não tá deixando ela se fechar. Você tá pegando e abrindo o tempo todo. Ó, já criei fake pra ficar assistindo os stories e vídeos republicados do TikTok. O que você tava fazendo, Fernando? Você tava impedindo, literalmente, que o seu cérebro entendesse a ausência como definitiva. Você tava atrapalhando, você tava indo lá e abrindo a ferida, indo lá e abrindo a ferida, o tempo todo, tá? Então tá aí o primeiro comportamento que não devemos fazer na hora da superação de um término. Tá? Não ficar stalkeando, acompanhando cada passo da pessoa. Aldair, obrigada pelo feedback, viu? Seja bem-vindo e obrigada muito por me seguir. Qual outro comportamento, gente? Outro comportamento extremamente prejudicial é você se isolar. Ó, eu vou falar que tem pessoas que terminam e se fecham em casa, né? Eu vou lá e me fecho em casa, eu recuso um monte de convite, eu deixo de sair, eu deixo de viver, eu me fecho, eu fico ali na minha bolha e é isso. Só que vocês entendem que
se não existe movimento, tempo, esperar passar com o tempo não é suficiente? Porque às vezes vocês, igual, ó, eu estou assim, vivo dentro do quarto, beleza. Às vezes você escolhe então ficar dentro do quarto fechada na sua o tempo todo. Esperando o tempo curar, né? Esperando o tempo curar. Mas se não existe movimento, o tempo ele não é suficiente. Já digo aí uma coisa pra vocês. Outro erro, ficar repetindo frase na cabeça. Aquelas frases assim, ninguém vai me querer agora mais. Eu nunca mais vou conseguir me relacionar, tá vendo? Por que eu agi daquela maneira naquela discussão? Se eu tivesse agido diferente, será que não teria mudado? Autocrítica, você fica se criticando. Você fica literalmente, né? Então assim, o processo já é pesado. Se a gente ainda fica se culpando o tempo todo, se julgando, isso é insuportável. É insuportável. Insuportável. Inês, obrigada por me seguir, tá? Deixa eu ver. Eu nas redes sociais da Rival pra ver se publica alguma coisa deles dois. Ah lá, Dora. Isso é um comportamento ruim, Dora. Eu uso só ruim no caso pra superação de um término. Eu só uso pra dançar, nem respondo a não ser sobre música. São os homens que mandam mensagens e elogia. Como lidar com a saudade dos momentos bons? Como lidar... já vamos banir aqui, ó. Sempre tem um, né? Eu uso pra dançar. Ah, não. Tá. Essa parte eu já li. Então, voltando. Então, outra coisa que eu acho válido falar por último, mas não menos importante, sobre comportamentos autodestrutivos nos términos, que é aquela anestesia rápida, sabe? Você ir lá e você se encher de álcool, entendeu? Ficar bebendo, ficar se relacionando pra ficar tampando o buraco, sabe? Quando a gente fica meio que engatando um namoro no outro e vai e um atrás, sabe? E isso também é um comportamento complicado, tá? Porque isso vai gerar algumas complicações pra você, tipo, no futuro, né? Porque você tá mascarando a sua dor, você tá dando uma disfarçada, você não tá enfrentando, você tá disfarçando, fechou? Então tem que tomar cuidado, beleza? Eu até queria saber, quem aqui já fez alguma coisa pra tentar aliviar a dor de um término e no fim você percebe que no fundo só piorou? Já aconteceu? Falem aqui a experiência que vocês já tiveram, claro, se vocês tiverem à vontade pra isso. Mas quem aqui já fez alguma coisa pra tentar aliviar a dor do término e percebeu que no fundo só piorou aquilo? O que vocês acham? Meu namorado que terminou comigo ontem ficou com um colega da minha amiga, só pra eu saber, entendi. É algo complicado, né? É aquilo. Se sozinho tiver difícil, você tem que buscar ajuda profissional. Olha lá o Fernando. Fui pra festa e beijei todo mundo, coisas que jamais faria em uma situação normal. Meu namoro acabou definitivamente ontem, mas já fazia uns dias que ela quis terminar. Lutei pra mudar isso, Joel. Liliane, obrigada por me seguir, Liliane. Seja muito bem-vinda, tá? Fico feliz que você tenha me abraçado aí. Espero que você goste das lives, tá? Pessoal, é isso aí. Se você não quiser perder as próximas lives, segue aí o perfil pra não perder, fechou? Quando a gente termina de dia, a gente tá bem, porque de noite bate saudade. Quando a gente termina de dia, a gente tá bem, porque de noite bate saudade. Ana, pode ter muita coisa envolvida, Ana. Isso é bem específico o que você falou, viu? Eu acho que teria que entrar num processo terapêutico aí pra você conseguir entender melhor. Gente, falei dos comportamentos ruins, agora eu vou falar dos comportamentos bons. Porque, sim, existem comportamentos que ajudam a gente passar por um luto simbólico, que ajudam na superação de um término. Primeiro, que parece óbvio, mas eu preciso falar, se permita sofrer. Fechou? Ai, Rafa, que coisa óbvia. Não é tão óbvio assim. Tem pessoas que não se permitem sofrer. Gente, chora, sabe? Quer chorar, chora. Quer falar sobre a perda? Fala. Quer escrever sobre o que você tá sentindo? Escreva. Sinta, sabe? Sinta. Tudo isso vai ajudar o seu cérebro a processar o que aconteceu.
Outra coisa extremamente fundamental, a gente manter a nossa rotina mínima. Eu tô passando por um término, mas eu vou tentar continuar seguindo, por exemplo, cuidando do meu sono. Eu vou tentar continuar cuidando da minha alimentação, cuidando do meu corpo. Sabe esses pequenos hábitos de autocuidado que dão pro cérebro aquela sensação de que beleza, eu tô passando por isso, mas a minha vida tem que continuar. A vida continua. Mesmo em meio à dor, a vida continua. Então, quando você faz esses pequenos hábitos também, você tá mostrando pro seu cérebro que beleza, eu tô passando por isso, mas eu tenho que fazer minhas coisas. Vida adulta. Acho que entra até aquele meme, né? Vida adulta não dá muito tempo de ficar ali também preso na dor e naquela coisa. Então, assim, se permita sentir sim, mas não deixe ser engolido pela dor, sabe? Mesmo em meio à dor existe vida. Outro comportamento extremamente importante, busca apoio social. E isso eu vou falar em relação a, principalmente, pessoas que têm dependência emocional. Busca apoio social, compartilhe o que você está sentindo. Se você conseguir, claro, né? Seja com alguém da sua família, seja com algum amigo, seja com um grupo de apoio, né? Porque isso tira aquela sensação de solidão. Contato humano, gente, ajuda a gente lembrar que, apesar da gente ter perdido, ainda existem vínculos importantes. Eu não tenho mais meu casamento, não tenho mais meu namorado, mas ainda existem pessoas, ainda existem vínculos. E outra, busquem ajuda profissional. Sentiu que não tá dando conta sozinha? Vai pra terapia. Vai pra terapia, tá? Uma coisa, tem alguém aqui que terminou ou é separado, mas tem filhos com essa pessoa? Se tiver alguém aqui, eu entro nesse tópico. Se não tiver, eu vou pular. O que vocês acham? Tem alguém aqui que tem filhos com ex-marido, ex-mulher, ex-namorado, ex alguma coisa? O que acontece quando a pessoa, seu parceiro, não se expressa? Eu tento de tudo pra ele se abrir e nada. Então, Eliane, isso já não tá no seu controle. Porque mesmo você tentando, a pessoa bloqueia. E isso é complicado. Já não tá no seu controle, tá? Então, o que vai precisar? De um alinhamento de expectativas. Ou vocês começam uma terapia de casal, ou você começa uma terapia pra você saber como que esse silêncio dele tá impactando em você. Entender? Porque quem tem filho tem que viver pra ele. Vamos falar então. Eu vi que muita gente se identifica, então a gente vai falar. Beleza? Liliane, obrigada pelo heart me. Pessoal, seguinte, antes da gente entrar em términos e separação, quando se tem filhos, quero pedir pra todo mundo, tem um monte de gente que tá assistindo a live, mas ainda não republicou essa live, tá? Então, ó, todo mundo, quero ver todo mundo me ajudando aí. Tô trazendo muitas informações pra vocês. Eriane, obrigada pelo buquê. Então, ó, republiquem, apertando na tela, clicando na opçãozinha amarelo, fechou? E sigam aí o perfil, claro, pra não perder as próximas lives. Ó, a Andressa conseguiu. Quem mais consegue pra mim? Imagina, estrela. Liliane republicou. Boa, obrigada, Liliane. Tem mais alguém que consegue pra mim? Raquel. Boa, Raquel, obrigada. Caio, eu não sei, eu já tô terminando. É que eu tô estendendo porque eu cheguei atrasada. Eu entrei hoje 10h40, quase 11 horas eu entrei, né? Aí atrasou. Gente, vamos lá. Seguinte, quando um término amoroso envolve filhos, o luto simbólico, ele não é apenas individual. É um luto que passa pra família. Por quê? O casal, ele precisa lidar, beleza, com a dor da separação, fechou? Mas ao mesmo tempo eu preciso garantir que as crianças, que os filhos, eles não carreguem o peso dessa ruptura. E isso gera um conflito, porque como eu vou sofrer e ao mesmo tempo proteger os meus filhos? Vocês têm essa dúvida? Como que eu vou sofrer se eu vou proteger? Se eu quero proteger? Então, o que acontece? Muitas vezes os pais, eles tentam manter uma aparência de normalidade ali na frente dos filhos, só que eu vou falar pra vocês que a criança percebe a mudança. Mesmo que ela não entenda em palavras, a criança percebe, gente. A criança percebe. Ó, um comportamento muito comum nesses casos tem pessoas que ficam usando a criança como mensageira, sabe? Ou tem gente que usa a criança como literalmente uma arma contra o outro.
Nossa, isso é sério, gente, porque você tá colocando seu filho no centro de um conflito que não é dele. Então tem que tomar muito cuidado. Outro ponto extremamente difícil quando a gente fala de separação com filhos é quando os pais, por eles estarem magoados, eles ficam competindo a atenção da criança. Eu fico tentando provar quem é melhor. É a mãe? É o pai? Quem que é melhor? Gente, cuidado. Essa dinâmica também, ela vai aumentar ainda mais o sofrimento desse filho. Então assim, ele já tá vivendo também esse luto simbólico da separação, beleza? E aí você tá complicando ainda mais o processo. Meus pais, eles são separados e por conta disso eu tenho crise de ansiedade e pânico. Olha só. Só que, gente, ao mesmo tempo que existem essas dificuldades, quando os pais eles conseguem lidar com o término de forma mais madura, isso vai ensinar muito as crianças. O que pode ensinar? Mostrar que os vínculos eles mudam, mas o amor parental continua. Não existe ex-pai e ex-mãe, né? O amor parental continua. Ajuda a criança a entender que o término não significa que essa criança vai ser abandonada. Então vamos para um exemplo. Quando o casal ele separado, né? Ele consegue manter o diálogo. O casal separado consegue manter um diálogo respeitoso e consegue ter uma parceria na criação desse filho. O luto simbólico existe, porque claro, o filho perdeu a rotina de ver os pais juntos. Mas pode haver uma segurança afetiva igual. Tá bom? Por isso a terapia, gente. Por isso a terapia. Vocês perguntaram o que fazer e tal quando entende isso. Eriane, terapia, tá bom? Deixa eu ver o que vocês estão dizendo aí, né? A guarda é minha, 15 dias de tratamento de silêncio dele, estou suportando, mas está difícil. Entendi, Tan. Boa tarde, motive-se. Boa tarde. Boa tarde, viu? Separei e pago psicólogo para dar suporte para os meus filhos, ajuda muito, é importante. Então vamos fechar essa live rapidinho agora, falando então do tratamento, né? Quando a gente tenta enfrentar sozinho, às vezes a gente não consegue. Por isso a importância, sim, de uma terapia, tanto para filhos, quanto para os pais mesmo, para a esposa, para o marido, para o namorado, para a namorada que terminou. Enfim, é fundamental para a gente elaborar o luto, a gente fazer uma terapia. Gente, eu vou falar da TCC. É aquele mesmo esquema que eu sempre falo. Identificar os pensamentos, né? Aqueles pensamentos do nunca mais vou ser feliz e conseguir reajustar. Então é isso que a gente também consegue fazer em terapia. Outra coisa, a gente vai trabalhar o comportamento de evitação na terapia, beleza? Muitas vezes a pessoa tenta fugir da dor. Ela fica evitando lugares, pessoas, situações que lembram a pessoa que você tava. Então, outra coisa, na terapia a gente vai encarar um pouquinho dessas situações sem que esse mal-estar, essa ansiedade, ela te paralise, entendeu? Que assim, o que vai acontecer na terapia? A pessoa vai conseguindo recuperar a autoestima dela. Então a gente faz técnica de exposição, a gente faz essa reestruturação cognitiva, a gente reforça aqueles comportamentos positivos que eu falei, que você precisa manter, né, as novas possibilidades. Então isso vai fortalecer também dentro aí, para a pessoa poder enxergar que, assim como qualquer pessoa, vão existir novas histórias, eu posso viver novas histórias. Então a TCC é isso, gente, é prática, né, baseada em evidências e tudo mais. Então é muito importante eu dizer aqui para vocês, terapia não é só para quem tá no fundo do poço, para quem não tá dando conta. Se você vê que tá interferindo, que você tá tendo um sofrimento emocional, você vai marcar o psicólogo e começar uma terapia, combinado? Porque vai ser o lugar aí onde você vai fazer essa transição de forma mais segura, fechou? Certinho? Meu ex é um narcisista, o que faço para proteger minhas filhas? Gabi, não existe fórmula mágica, diquinhas que eu fique dando aqui, Gabi. Até porque eu precisaria entender literalmente a sua história como um todo. Não tem como eu ficar te aconselhando, eu não aconselho ninguém. Então, Gabi, é aquilo, você vai ter que buscar então ajuda profissional, porque se você tem que conviver com uma pessoa com traços narcisistas, então você vai ter que começar uma terapia, porque senão você vai perder sua saúde mental. Gente, obrigada a todo mundo que tá seguindo, viu? Obrigada aí
Todo mundo que seguiu, ansiedade gera úlcera ou só dispepsia funcional? Uma pessoa que nunca teve sintomas antes da ansiedade. Carlos, pode ser que sim, mas pode ser que não. Carlos, difícil eu te falar porque eu não conheço você. Eu não conheço sua história, eu não conheço que tipo de sofrimento você pode estar passando agora. Então, assim, muito irresponsabilidade minha se eu ficasse te falando que com certeza é por causa disso, entendeu? Sendo que eu não sei. Então, assim, Carlos, você tá tendo sintomas físicos e tal. É sempre aquele mesmo esquema. Eu descarto condições médicas e caso tá tudo certo, né? Não existe uma explicação médica pra isso. Aí existe a parte psicológica, sim. É normal ter ansiedade quando tem uma viagem porque o meu irmão tem? Não entendi sua pergunta. Gente, é isso, tá? Quero agradecer todo mundo que ficou na live de hoje. Muito obrigada pela presença de vocês, viu? A gente estendeu um pouquinho mais, mas segunda-feira a gente volta. Agora vamos descansar, né? Sexta-feira, final de semana. Então sejam sempre muito bem-vindos aqui. Quem não seguiu, já deixa esse finalzinho pra vocês poderem seguir. Fernanda, obrigada pela rosinha, viu? Seja muito bem-vinda, Fer. Obrigada pelo carinho. Então sigam aí para você não perder as próximas lives. Não esquece para você não perder as minhas próximas lives. Obrigada, Mildred, muito obrigada pelo carinho, gente. Vamos ver quem foram os top 3 likes aqui pra gente poder, vocês vão ter que me mandar mensagem, ó. Ah, lá. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Aqui. Tivemos o Caio em primeiro lugar, boa. Tivemos a Roberta em segundo, boa. E tivemos a Rosa em terceiro. Ah lá. Então eu vou pedir pro Caio, pra Roberta e pra Rosa me mandar uma mensagem, por gentileza, escrito e-book. Vocês mandam pra mim e-book ansiedade, porque eu vou presentear vocês com um guia prático, então, de ansiedade, para que vocês possam ter aí com vocês como um complemento pro sofrimento emocional que às vezes vocês podem vir a ter. Então, Caio, Roberta e Rosa também, se a Rosa estiver aqui, manda uma mensagem pra mim, pra eu poder presentear vocês, fechou? É isso, gente, ó. Ótimo final de semana, se cuidem, tá? Não se esqueçam de se inscrever lá no meu canal do YouTube. Pra quem não sabe, a gente tem um canal em que eu tô mandando, né, todas as lives pra lá. Como faz pra ganhar um e-book? Gente, o e-book é só pras 3 primeiras pessoas que mais deram tap, mais deram curtida na live, entendeu? Então não dá pra eu mandar o e-book pra todo mundo. Tem que ser um ganho, tem que ser um presente, tem que ser uma recompensa. Então só os 3 primeiros que vão ganhar. O restante, aí eu trago mais dinâmicas assim pra vocês poderem ter a oportunidade, tá? Inclusive, ó, vão lá no YouTube todo mundo agora. Vão lá no YouTube, Rafaela Duarte, neuropsicóloga, pra vocês poderem assistir a próxima live, tá? Não, melhor, para vocês poderem assistir as lives já gravadas. Então, a gente falou de toque, falamos de depressão sorridente, falamos de dependência emocional, falamos de pensamento intrusivo. Então, se você quiser lá se inscrever para assistir essas lives gravadas, inclusive a live de hoje, que a live de hoje também vai lá pro YouTube, procura lá, Rafaela Duarte, neuropsicóloga ou @psi.rafaduarte. Fechou? Vão lá que daí eu vou jogar essa live de hoje, como superar um término, lá pro YouTube, tá bom? Falaram como comprar o e-book, né? Porque ele é pago, realmente, o guia prático, né? Basta me mandar uma mensagem do lado aqui também, nesse balãozinho amarelo, e fala que você gostaria de adquirir o e-book. E aí eu te explico como que você faz para adquirir o e-book, se for o caso. Fechou? Só clicar nesse balão e colocar que você gostaria de adquirir, tá bom? É isso, gente. Pessoal, não se esqueçam de ativar a notificação do meu perfil aí, por gentileza. Clica lá no meu perfil e coloca nesse sininho aqui, ó. Esse sino, que daí você é sempre notificado quando eu começar as lives. Combinado? É isso, gente. Obrigada pelos 82,8k de like. E nos vemos na segunda, tá bom? Beijo pra vocês, gente. Bom final de semana. Se cuidem e até a próxima. Se cuidem, tá? Até mais, gente.